a história da criação da vacina. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Paloma Santos, de Ciências, e a gente vai tratar hoje de um tema de muita relevância para a prevenção de problemas de saúde. Vamos voltar à Idade Média para falar sobre varíola. A pessoa infectada por esse vírus começava a apresentar sintomas parecidos com uma gripe muito forte, como febre e dores no corpo. Mas no caso do vírus da varíola, isso era só o começo. Porque depois de alguns dias ele começava a atacar outras partes do corpo, como o sistema digestivo, provocando enjoo e vômitos. Mas os sinais mais conhecidos da varíola acontecia quando o vírus começava a atacar as células da pele, fazendo bolhas aparecerem na pessoa. Primeiro elas começavam na boca, mas depois se expandiam para o corpo inteiro e quando estouravam, se tornavam feridas. Varíola é uma doença infecciosa altamente contagiosa causada por um vírus que podia ser transmitido por gotículas de saliva ou espirro, por exemplo. No século XX, esse vírus matou de 300 a 500 milhões de pessoas no mundo. Esse inimigo ameaçou a humanidade durante séculos, até finalmente começar a ser combatido pela ciência. No final do século XVIII, várias pessoas falavam que quem trabalhava com gado não contraía varíola, e um médico inglês chamado Edward Jenner dedicou 20 anos de sua vida aos estudos sobre varíola. Observando um grupo de mulheres que trabalhavam ordenhando leite, ele percebeu que elas realmente não pegavam a mesma varíola que matava outras pessoas, e sim uma versão mais leve da doença. Elas tinham só algumas bolhas nas mãos e mais nada. Edward Jenner também descobriu que as vacas tinham essa mesma versão mais light, da varíola. Jenner percebeu que era nessa coincidência que estava a explicação da varíola não se desenvolver de forma tão agressiva naquelas mulheres. E aí, como bom cientista, decidiu que era hora de provar a sua teoria. A primeira coisa que ele fez foi colher amostras das bolhas da mão de uma das mulheres e contaminar um garoto saudável com isso. O menino teve um pouco de febre, uma outra bolha, mas logo depois melhorou. Depois de algumas semanas, ele expôs esse menino à varíola de verdade, aquela que matava todo mundo. E o garoto não pegou a doença. Jenner repetiu o experimento em outros garotos, até mesmo no seu próprio filho, e concluiu que realmente quem era exposto a uma versão mais leve da varíola podia desenvolver imunidade à doença. Esta versão leve da doença era a varíola bovina. Então, esse processo de imunizar a partir da varíola bovina, anos depois, passou a ser chamado vacina. Hoje temos vacinas contra diversas doenças. A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória para a varíola, ocorrida no Rio de Janeiro em 1904. Ela foi solicitada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Nessa época não existia um remédio contra a varíola, apenas a vacina. E Oswaldo Cruz ele impôs a vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses. E o Congresso aprovou em outubro de 1904 a Lei da Vacinação Obrigatória. E nesse período a população se revoltou devido a essa obrigatoriedade. Essa revolta da população contra a vacinação fez com que o governo, em 16 de novembro, revogasse essa obrigatoriedade da vacina. Apesar de tudo, a campanha conseguiu erradicar a varíola do Rio de Janeiro. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a história da criação da vacina.